Tá ótima, nós já estamos entrando, já entramos já. Neuza Cacheta, seja bem-vinda. Atual Modas. Nós estamos aguardando um pouquinho. Fala para mim, o som está bom, pessoal? Nos ajude, por favor. Seja bem-vinda, Regina Barbosa. Ítalo, muito obrigada, seja bem-vindo. Pessoal, o som, vocês estão ouvindo bem? Vocês me ouvem bem? Isso, obrigada, Regina, muito obrigada. Professora Isabela, muito obrigada por estar conosco. A Laís Nara, também muito obrigada. Leandra, seja bem-vinda. Aguardar só mais uns 5 minutinhos. Mariela Rezende, muito obrigada por você estar aqui conosco. Beijo grande, seja bem-vinda. É a sua área, né, Mariela? Mariela, é biologia, muito bom. Luiz Borges também seja bem-vindo. A Marília. Daiane, muito obrigada. A Sandra também, o Evaldo. Pessoal, então vamos começar a nossa live de hoje. Boa noite para todos vocês. Para mim é uma honra muito grande ter vocês conosco mais uma vez nesse projeto da série Empreendedores que Superam a Crise, Juntos Nós Somos Mais Fortes. Para mim é um prazer enorme ter vocês aqui conosco mais uma vez, nos prestigiando, nos dando força, porque juntos nós somos mais fortes, não é mesmo? Meu nome é Regina Teixeira, eu sou profissional coach, pós-graduada em Master Coach, especializada em vendas. E desde quando nós idealizamos esse projeto das séries, né? Empreendedores que Superam a Crise, Juntos Nós Somos Mais Fortes, o intuito foi que todas essas pessoas, esses empreendedores, os comerciantes, os empresários, os profissionais liberais, MEIs, eles viessem contar a sua história, falar um pouco de cada área no qual atua, para que juntos nós possamos uns ajudar aos outros.
E eu fico muito feliz que esse projeto está sendo um sucesso, mas graças a vocês, não é? Vocês contribuem conosco todos os dias e principalmente vocês nos motivam todos os dias a estar aqui, a vir pesquisar mais sobre os assuntos, estudar mais, não é? E venha melhorar a cada dia. Meu muito obrigado mesmo, de coração a todos vocês. E também não poderia deixar de falar de todas as pessoas que já aqui passaram e todas as pessoas que ainda estão por vir, porque o nosso projeto ele vai todas as áreas, porque nós já passamos pelos comerciantes, agora nós estamos com os profissionais liberais, estamos com os empresários também. Só para poder adiantar para vocês, terça-feira que vem, nós vamos estar com uma terapeuta quântica, é a Grácia Maria. Ela trabalha com educação sistêmica, hipnose, reiki, access continental, porque vários assuntos, tudo junto na questão do access, né? E outros processos que ajudam a energia de cada indivíduo. Então, o assunto ele é interessantíssimo. Não percam, na próxima terça-feira, nós vamos estar com a terapeuta quântica, a Grácia Maria. Fantástico, o trabalho dela é incrível. E, Regina, o que isso tem a ver com a situação do Covid-19? Tem tudo. Nós estamos com os nervos à flor da pele. E nada melhor do que uma terapia para que venhamos nos acalmar. É isso mesmo, para que venhamos nos acalmar. É isso aí. Pessoal, vamos lá. Hoje eu vou ter a honra de ter aqui nesse projeto uma pessoa fantástica que eu tive o prazer enorme de conhecer. E depois que nós começamos a conversar, hoje mesmo eu soube, nós temos vários amigos em comum, vários. E é muito interessante quando a gente se sente, conhece a pessoa há pouco, não é? E se sente assim, em casa. Eu tô me sentindo em casa, sabe? Porque é uma história de superação incrível. Quando ele me relatou, eu me identifiquei muito também. Nós vamos hoje ter a honra de receber Daniel Silva. Ele é um biólogo, empreendedor por natureza. Vocês vão ver quando eu falo com vocês, empreendedor por natureza. E um empresário de sucesso, que há 12 anos à frente da Verde Água, consultoria ambiental, vem se destacando na cidade de Patos de Minas e região. Do fundo do poço ao sucesso. Daniel, vem para cá, vem contar para todos nós essa história de superação. Bem, vou passar o convite para o Daniel. Isso. Um momento só. Marielle Camargo, seja bem-vinda. Tia Eva de São Paulo, sempre acompanhando a gente. Muito obrigada. Oi! Minha família, o pessoal de Paracatu, pessoal de Sete Lagoas, Belo Horizonte, São Paulo, Ribeirão Preto, as pessoas que nos acompanham sempre. Um beijo grande, muito obrigada pelo carinho de todos. Boa noite, Regina! Boa noite, gente! Boa noite, Daniel, seja bem-vindo. Que honra estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite desde já, Regina. É uma honra, viu? Eu te agradeço muito você ter aceito o nosso convite. Ah, que bom. É uma honra para a gente poder estar contribuindo, né, com o progresso,
contribuindo com o povo e principalmente com o empresariado num momento tão tenso quanto esse aí? Boa noite, Dionísio. Um momento só, nós estamos tendo uma falha aqui. Eu não estou conseguindo te ouvir corretamente, Daniel. Certo? Você poderia testar ao vivo, gente? Nós testamos, mas É isso ao vivo aí. acontece, viu, gente? É isso aí. Tá me ouvindo, Regina? Oi, Regina, tá me Pode falar, ouvindo? por favor? Tá me ouvindo, Regina? Tá Não, me eu não ouvindo? te ouço. Regina? Acho que a gente vai ter que trocar Opa. o fone. Oi. Boa noite, pessoal. Nós estamos com um probleminha técnico aqui, a Regina não consegue É me o ouvir. retorno dele aqui para mim, que eu não estou conseguindo. Eu estou ouvindo ele muito baixinho. Ah, tá. André, nosso, nosso produtor está indo aí já. Regina, só um instante, por favor. Obrigada. Vamos testar um outro É fone isso de aí. ouvido. Ao vivo é assim. Ô, Goiano, ô, Dionísio, um abraço para vocês. Olha a Jordana, minha irmã, participando aí também. Grande abraço. Daiane, minha esposa. Beijão. Que legal. Bacana ver vocês por aqui, gente. Ah, agora sim. Agora eu te ouço perfeitamente. Estou te Vocês ouvindo também muito bem. estão me ouvindo bem. Eu vou Maravilha. abaixar um pouquinho o som, eu tenho um tom de voz alto. Legal. Agora tá legal, pessoal? Pessoal, todo mundo ouvindo bem aí? Oi, Laís. Grande abraço. A Laís, a galera da Verde Água Consultoria Ambiental marcando presença aqui, ô Regina Teixeira. Isso, muito bom, muito bom. Legal. Eu fico muito agradecida de todos vocês estarem aqui participando conosco desse projeto, da série Empreendedores que Superam a Crise, Juntos Nós Somos Mais Fortes. Hoje eu tenho o prazer de receber o Daniel Silva. Para quem está entrando agora, Daniel Silva é um biólogo, empreendedor por natureza, é um empresário de sucesso há 12 anos à frente da Verde Água Consultoria Ambiental e vem se destacando nas cidades de Patos de Minas e região. Do fundo do poço ao sucesso. Daniel, conta pra gente um pouquinho da sua história, mas conta assim aqueles detalhes, sabe, que me fez realmente querer vir trazer você para cá, para os empreendedores que superam a crise. Maravilha, É com você a Regina. palavra. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Na verdade, é importante, né, o empreendedorismo passar pelo ponto A, B, C, D, E, até chegar, né, nos outros lugares. Eu costumo dizer, Regina, que eu ainda estou na caminhada, né? Eu estou caminhando atrás dos meus objetivos, como todos os nossos colegas, como todo mundo. E a minha história, Regina, primeiramente, ela teve início com muito suor, realmente, sabe? Com muita dificuldade, sabe? Aquele negócio da faca no dente, aquela vontade de você fazer as coisas, aquele sangue vivo nos olhos. Foi assim que tudo começou. Mas antes de falar da minha jornada, eu quero fazer um agradecimento especial aqui à minha mamãe e ao meu papai, que não estão aqui presentes, fisicamente, mas estão vivos no meu coração, agradecer eles por tudo, porque se eu cheguei aqui onde eu estou, primeiramente graças a eles por tudo que eles proporcionou para mim, para minha irmã, para minha família, e eu sou muito grato a eles por isso. Agradecer minha esposa, meu filho, a família que está marcando presença aí. Bem, eu comecei, vamos falar assim, a empreender, Regina, em CNPJ dos outros. Na verdade, eu comecei a empreender no meu primeiro trabalho, que foi no primeiro Via Shopping, né? Um shopping aqui de Patos, onde eu gostava muito do que eu fazia, né? Lá eu era aquele guardinha mesmo administrativo, sabe? Aquele segurança que fica recepcionando o povo na porta, que fica andando nos pisos para ver se está acontecendo alguma coisa de errado. E por lá eu fiquei 5 anos, né? Inclusive o senhor Celso Benfica, que foi meu patrão da época, um grande abraço para ele. E lá eu aprendi a dar os primeiros passos. Lá eu aprendi como receber uma pessoa, como atender uma pessoa, aprendi como conversar também
né, com as pessoas, com os clientes. Como lá tinha muitos lojistas, e na época eu ia entregando as cartinhas, e eu fui tendo muito contato com os lojistas nessa época. E isso me fez também desprender, né, o lado empreendedorismo, falar, poxa, como que eles abriram essa loja? Como que foi a história deles até chegar aqui no shopping? Porque naquela época, o primeiro Via Shopping era a bola da vez, era o shopping, né? E eu sou muito grato a esse primeiro emprego. Lá eu fiquei 5 anos, lembro como se fosse hoje, quando um anjo da guarda chamado Geraldo Magela, Geraldinho Magela da Tele.com, esposo da Selminha, da Tele.com, né, a loja Algar, ele me viu trabalhando lá no shopping e falou, cara, eu gostei do jeito seu, eu vou querer que você trabalhe na loja da minha esposa. Eu falei, meu Deus, não, eu quero que você vá lá amanhã. É mesmo? Falei, quero que você vá lá amanhã. No outro dia eu tive lá na Tele.com, encho a boca para falar dessa loja, porque eu sou muito grato a essa loja. Essa loja me fez, assim, Regina, a despertar todos os meus lados como ser humano, como pessoa, me ajudou muito. E foi uma época, Regina, muito sofrida. Minha irmã, se ela estiver aí, ela pode comentar também que a gente passava muita dificuldade. E poucas pessoas sabiam isso, a família nossa sabia isso, inclusive meus familiares sempre, nós somos muito unidos. E foi uma época que eu tinha dificuldade, que antes de ir ainda para a loja, eu também fui músico, onde eu fui do Grupo Melodia, é um grupo que está na ativa até hoje aqui em Patos de Minas. Alô, Grupo Melodia, um abraço marrom, um abraço para toda a rapaziada. E nessa época a dificuldade financeira era muito grande, e se tem uma coisa, Regina, que faz qualquer homem ou qualquer ser humano crescer, né, é a inconformidade com a situação financeira, sacou? Isso é muito importante falar. E nessa época as nossas condições realmente eram precárias, e mamãe e papai nunca deixou faltar nada para a gente, e sempre foi muito suado, sempre foi muito custoso as coisas. Eu, para você ter uma ideia, eu andava com um sapato furado. É um sapato que eu tinha tanto para sair, quanto na época eu comecei a fazer a faculdade, para ir para a faculdade. As roupas que eu ia no meu pagode, né, fazer o meu samba com o meu pessoal, muitas vezes era emprestada, inclusive do Christian. Grande Christian, um abraço. E assim foi indo, cara, a minha trajetória. Depois eu fui para a Tele.com, fiquei lá por quase 3 anos. O Geraldinho e a Selminha me levou para lá. E a dificuldade nessa época, como eu já estava fazendo biologia, estava fazendo faculdade, e eu passei por um processo muito grande, porque eu sempre, Regina, fui arrimo de família. Eu sempre fui de ajudar os pais em casa. Quem me conhece, né, muito bem mesmo, sabe muito bem disso. E foi uma época que meus pais estavam passando uma crise financeira muito grande, então o dinheirinho que eu ganhava, tanto do shopping quanto ainda da época da Tele.com, eu trazia para casa, para mim poder ajudar a minha família. E nessa época eu até me emociono a falar, porque realmente foi uma época muito complicada. A gente passou por muita situação constrangedora, e é difícil porque só quem passa na pele, né, constrangimento, só quem passa na pele o que os meus pais passaram, sabe o que eu estou falando nesse momento. E os meus pais, Regina, eles deram para mim e para minha irmã 2 pontos muito positivos que eu procuro também dar para o meu filho. Eles não deram a vara, né, e o anzol com o peixe já iscado. Eles deram a vara e ensinou a gente a pescar. E isso foi muito importante, porque nós já empreendemos desde lá. Minha mãe tinha comércio com meu pai, a gente vendia frangos abatidos, frangos assados, né? E a dificuldade faz a gente querer fazer alguma coisa. É aquela chave que a gente precisa para falar assim, pô, eu não quero isso. É mentalidade, tá ligado? E a mentalidade, ela tá na sua cabeça. Fala assim, eu não posso passar isso que meus pais passaram. Eu preciso dar uma condição melhor também para minha família. Eu preciso conseguir chegar em algum objetivo. E é aquele start, aquele time que eu e minha irmã sempre procurou para poder fazer as coisas. E nessa época, com essa dificuldade, eu estava devendo 6 meses de faculdade. A minha patroa da época, que era a Selminha, da Tele.com, com o Lucas Júnior, Poliana, Geraldinho,
Eles viram, eu estava subindo, empurrando minha bicicletinha, cabisbaixo, tranquilo, e meio chorando, e eles falaram, porra, me chamava de Dandan na época, tá? Mas não vai me chamar disso não, hein, pessoal, pelo amor de Deus, já era. Eles falaram, Daniel, o que está acontecendo? Eu falei, pô, cara, eu vou ter que trancar a faculdade, porque estou devendo 6 meses e a situação está grave. E o que eu mais amava é a biologia, sabe, Regina? E aí, eu não sei o que eles aprontaram, eles conversaram entre eles lá. A Selma, pouco depois, me chamou lá no escritório dela lá e veio com aquele dinheiro todo para me pagar e honrar os compromissos da faculdade e colocar tudo em dia. E eu não queria, no início eu recusei, mas ela foi muito generosa e falou, Daniel, é para você, isso aí é para você e no seu sonho, o seu sonho, pode ter certeza que eu vou sentir muito orgulho de você ainda. Se ela estiver aqui, eu tenho certeza que ela vai comentar. E assim foi. E graças a ela eu estou aqui também, porque a gratidão é o mecanismo da abundância, né? E a reclamação é o mecanismo da frustração. E isso me ajudou muito, sabe, Regina, nessa época, porque a gente passou dificuldade, a gente passou por muitas adversidades, mas Deus envia anjos que ajudam a gente aqui na Terra, né? E ela foi uma das que me ajudou muito também. Nessa época, minha mãe fez galinhada para mim, para me ajudar também a organizar a nossa vida, não para mim só, mas para a nossa família, né? E foi uma época muito difícil. Aí, depois disso, eu me formei, fiz pós-graduação em gestão ambiental, me apaixonei pela área ambiental, né? Foi aí que eu descobri, né? Logo, eu já fundei a Verde Água em 2008, realizei um grande sonho meu de empreender. E empreender, Regina, você sabe disso, realmente não é para qualquer um, é para quem quer realmente pagar o preço, entendeu? Antes, ninguém sabe disso, o pessoal vê a Verde Água, por mais ainda que eu estou na caminhada, não cheguei ainda nem na metade onde eu quero chegar, estou na caminhada, quem está comigo sabe aí, mas eu vejo que a gente já vem ganhando espaço, a gente vem trabalhando seriamente, honestamente, e vem ganhando o nosso espaço como a água vai conquistando o seu. E isso é muito importante porque, Regina, por 2 motivos. Uma, que eu me sinto muito orgulho disso, por ser negro e estar conquistando o meu espaço, tá? E outra que é muito importante a gente falar assim, respirar e falar, pô, Deus é muito maravilhoso, porque o que eu pensei lá atrás está dando certo. E assim foi em 2008, fundei a Verde Água, na casa da minha mãe, num cômodozinho 2x2, e lá veio os primeiros clientes, a minha esposa, que na época era minha namorada, né, ela me ajudou muito, eu sou muito grato à minha esposa, porque ela tem vamos falar assim, uma responsabilidade muito grande nisso, ela que comprou, que eu não tinha condição, Regina. Ela comprou a primeira máquina digital para mim, entendeu? Sabe aquelas máquinas tijolão? Foi a Daiane que comprou. Lembra, amor? Se você tiver aí, dá um oi aí. E aí, eu financiei um GPS pequenininho, Garmin, em 12 parcelas, para você ter uma ideia como que era a pobreza na época, a dificuldade. É como se fosse os R$ 500 hoje. E dividi em 12 vezes, mas consegui. E aí, veio os primeiros passos, 3 anos e meio na salinha da casa da minha mãe, veio os primeiros clientes, e era tão bacana que a minha mãe era cozinheira de mão cheia, sabe? Os clientes vinham, me compravam, eu atendia eles e ainda já ficava para almoçar comigo, amor. Isso aconteceu muito. E nesses 3 primeiros anos e meio, Regina, foi muita dificuldade. Eu fiquei plantando durante 8 meses sem fechar com um cliente. Como eu fui professor também, eu fui professor na Advice, fui professor nos cursos de extensões do Unipam, tá? Se tiver algum ex-aluno meu, dá um oi aí também. E aí, nessa época, eu tirava de um para colocar no outro, né? E aí as coisas foram indo, veio os primeiros funcionários, o Jânio, inclusive sou muito grato ao Jânio e todos os outros ex-funcionários da Verde Água, né, que já passaram por aqui junto a mim e escreveram a sua história, né? Veio o Álvaro, os primeiros, e aí o negócio foi dando sequência, foi indo, e aí depois passou pela uma etapa muito boa, mas ao mesmo tempo eu fui do céu ao inferno. Nós abrimos a primeira filial da Verde Água. Sabe aquele negócio de decisão precipitada, quando você não realmente
vai mais pela emoção do que pela razão. E nós abrimos essa filial bem na época que estourou aquela crise de 2014 para 2015. Eu fiquei com ela durante uns 6 meses, 7 meses, vi que o negócio estava feio, a gente fechou, e aí depois veio as épocas mais complicadas, né, para mim. Só que tem uma coisa, Regina, que eu acho muito importante a gente estar mencionando aqui, é que mesmo nas épocas difíceis que você passa, tanto quanto pessoa, quanto empresário, tem pessoas boas que Deus coloca no seu caminho que ajuda você a fazer a diferença. E isso é muito importante. E por isso eu sou muito grato ao meu time, tá? Que junto a mim, junto à Verde Água, vem escrevendo a história. E esse time é o pessoal que já passou, os ex-funcionários, quanto esses que estão comigo, tá? Hoje na Verde Água Consultoria Ambiental. E é isso aí, Regina. E de lá para cá o negócio foi ficando sério, viu? Como se diz o ditado, o negócio foi ficando, a gente começou a pegar uns mercados muito bons, começamos a ir longe, começamos a pegar o cliente, tanto pequeno, quanto médio, quanto grande, que para nós é o mesmo cliente. Quem me conhece sabe, para Verde Água não tem diferença. O cliente pequeno, médio, o cliente é o mesmo cliente. A palavra cliente para nós, ela representa muito, porque é ele que faz a diferença aqui. Oi. Eu fiz uma observação, aliás, eu fiz várias, né? Você contando aí sua história, eu relembrando aqui de quando nós conversamos há uns 15 dias atrás. Você falou que foi convidado a ir trabalhar em outro local. Você antes trabalhava no shopping, e aí do shopping você foi para outro local. E lembrando que você era um guarda lá no shopping. Isso. Você aprendeu a conversar, que você aprendeu a tratar as pessoas, o cliente, e conversar e tratar bem. Mais uma vez, isso é uma das dicas que nós vamos falar agora. Mais uma vez, eu vou falar para vocês, não é? Eu sempre falo isso. Para quem não me conhece, meu nome é Regina Teixeira, eu sou coach, profissional coach, especializada em vendas, pós-graduada em Master Coach, especializada em vendas, pelo Instituto Brasileiro de Coach. Eu sempre falo nos meus treinamentos. 70% do faturamento de uma empresa chama-se atendimento. Sabe por quê? Que o Daniel foi convidado a ir trabalhar em uma empresa, uma outra empresa, é porque ele tinha atendimento. Ele sabia tratar as pessoas como elas merecem. E faz isso ainda muito bem. Olha só. De lá, ele, junto com a mãe dele, dentro da casa dele, os clientes, ele falou, a mãe dele era uma cozinheira de mão cheia, os clientes iam e se alimentavam. Mais uma vez eu vou falar para você, vendas não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com relacionamento, tem a ver com pessoas, tem a ver com seres humanos. Trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Com educação, com respeito. Tem coisa melhor quando a gente chega em um restaurante. Agora, nessa época de pandemia, não que nós não estamos podendo sair de casa, mas em época normal, tem coisa melhor quando a gente chega a um restaurante e o proprietário do restaurante vai à sua mesa. Eu me sinto tão importante, eu não sei vocês, mas eu me sinto tão importante quando eu sou bem tratada dessa forma. Fiquem atentos nessas pequenas dicas. O seu sucesso é o seu atendimento, é como você trata o seu cliente. Porque esse resultado, você sabe o que acontece com esse resultado, gente? O negativo, ele influencia 30%. Aliás, 30% não, vamos colocar 50% negativo.
e somente 20% positivo. Então, se você fez uma besteira no atendimento, vai surgir um efeito gigantesco. Mas se você também tratou bem, é menos um pouco, mas também vai ter um efeito. Então, queira o positivo. Traga o cliente para você. Daniel, termina de contar a sua história. Do fundo do poço ao sucesso. Onde você chegou ao fundo do poço na sua história? O que aconteceu? Conta pra gente. Cara, como eu te disse, a gente vinha de uma crescente muito boa, de 2008 a 2014, 2015. E em 2015 eu tive várias felicidades. Primeira felicidade, aliás, algumas felicidades, algumas tristezas, né? A primeira felicidade foi a gravidez da minha esposa, do meu pequeno, Arthur, tá? Que são tudo para mim, são minha vida. E a gravidez da Daiane foi uma gravidez complicada. Ela teve pré-eclâmpsia, e vocês sabem que pré-eclâmpsia é muito sério, né? Quando a mulher, na gravidez, ela acontece esse tipo de situação, é um risco muito grande, né? E logo também nessa época, a gente descobriu o câncer da minha mãe. E nessa época, para mim, Regina, foi uma época muito difícil, porque eu estava com a gravidez da minha esposa e estava com a situação da minha mãe, que era um câncer extremamente, vamos falar assim, perigoso. E aí, cara, acabou que eu tive também que ausentar da empresa para poder dedicar mais à família, dedicar a minha mãe, dedicar a minha esposa. E logo depois disso também, depois eu vou falar, graças a Deus, a gente conviveu com ela ainda mais uns 2 anos, depois eu perdi ela. E nessa época aqui, eu tive vários acontecimentos na empresa que eu quebrei. Quebrei porque realmente a empresa ela precisa do dono o tempo inteiro, ela precisa de gestão o tempo inteiro. E nessa época, realmente, eu tive muitas falhas, mas também não arrependo. Tá? Poderia ter pensado talvez direito na época, mas eu precisei dar uma atenção especial à minha mãe. E aí, cara, veio a depressão, veio o transtorno de depressão também, aquela frustração, porque no parto do meu menininho, do meu Arthur, o médico chegou tudo nessa época, em 2015, foi um emaranhado, assim. Ele chegou e falou assim, ó, a situação é grave, o parto da sua esposa é grave, você vai ter que escolher, cara, você vai ter que escolher, ou vai ser um, ou vai ser o outro. Eu falei, pô, não tem condição. E isso que a minha mãe fazendo quimioterapia, com aquela descoberta, aquela situação toda, que deixa a família totalmente, né, vamos falar assim, estraçalhada, né? E aí a cabeça minha foi cansando daquela tanto de coisa. E aí eu, infelizmente, nessa época, fiz várias dívidas por função mesmo das situações, tá, Regina? E líder que é líder, ele assume, tá? Quando erra, ele tem que se responsabilizar, porque gestão existe para ser realmente bem respondida. Tanto é que antes disso acontecer, a resposta era muito positiva da gestão. E aí a dívida foi muito longa, a gente teve ainda problemas que aconteceu ainda, que alongou mais essa dívida. Foi uma dívida que na época acho que chegou aos R$ 400 mil, alguma coisa assim. Foi feia a coisa. E realmente... Isso há quanto tempo atrás, Daniel? Isso foi em 2014 para 2015, mais especificamente em 2015 até o final de 2015, Regina. Na verdade, cerca de... desculpa, Regina, até mais ou menos o início de 2016 ainda, o pau estava quebrando. A gente estava numa dificuldade muito grande. 24 anos. Exato. Uma pergunta eu vou deixar no ar. Quem de vocês conseguiria sair de uma dívida de quase R$ 400 mil em menos de 2 anos? Foi bem menos de 2 anos. Quanto tempo, Daniel, para que você conseguisse se reerguer e sair dessa dívida? Quase R$ 400 mil. Regina, foi um tempo, 2016 aconteceu isso, a gente teve vamos falar assim, uma mudança muito também na questão do alinhamento de equipe,
né, onde eu fui ver. Também, graças a Deus, agradeço muito meus amigos da época, o pessoal também que teve o processo também de acompanhamento junto comigo, meu contador me ajudou muito também na época, mas foi de 2016 a 2018, por aí. Porque de 2018 para 2019 a gente vem crescendo. E por graças à mudança também da gestão, a mudança a pegada do trabalho, enfim. E foi muito rápido, foi muito difícil, Regina, porque todas as torneiras fecharam. Daniel, uma pergunta que eu queria fazer para você como empreendedor e empresário, você já participou de treinamentos e imersões. E o que você diz a quem está nos assistindo a respeito? Muito. Você sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque quando você fala, eu mudei a pegada, nós mudamos a gestão, nós mudamos todo um quadro e com isso nós conseguimos nos reerguer. Quando eu havia falado com vocês desde o início, empreendedor, por natureza, essas falas são minhas. Porque quando eu conheci o Daniel, ele falou comigo, Regina, eu estou numa imersão. Inclusive, eu já participei algumas com o Geraldo Rufino e foi falando alguns nomes e eu me identifiquei. Porque esses são os meus estudos, não é? São pessoas que a gente segue nas redes sociais, são pessoas que a gente está sempre participando. E eu, como coach, esse é o meu mundo. A gente vem participando de várias imersões. Aí, geralmente, a gente fica um final de semana, né, inteiro, 24 horas, 48 horas. Verdade. Tem diversas atividades dentro dessas imersões. É fantástico, o aprendizado é gigantesco. E na nossa primeira conversa, o Daniel falou pra gente que a partir do momento que ele começou a participar dos treinamentos do qual nós ministramos, tá, gente? Do qual eu, Regina Teixeira, ministra. Ele começou a participar desses treinamentos, não comigo, em outras ocasiões. Começou a participar de imersões, ele foi abrindo o psicológico, foi abrindo a visão, começou a ter visão de águia e onde as coisas realmente começaram a funcionar. Eu estou certa ou eu estou errada, Daniel? Claro, certo. Inclusive, o primeiro treinamento que eu fiz, logo nessa época toda aqui, 2015, 2016, foi o Empretec. Inclusive o Nélio Tolentino, que é um amigo meu aqui, o Nélio da Árvore Engenharia. Um grande abraço, Nélio, William. Ô, tio Maurício, grande abraço, meu tio de Brasília. O Nélio viu aqui, ele participou comigo do Empretec. O Empretec começou a me dar a virada de chave. E depois disso eu não parei mais. Eu participo muito com imersões, cursos, e isso dá a virada de chave, né, Regina? Isso ajuda a gente a impulsionar. É o que nós precisamos sempre. As pessoas falam, nós estamos em época de pandemia, não pode ministrar treinamento, eu não estou ganhando. A hora é agora. Para você começar a mudar a sua visão de empreendedor, a sua visão de negócio. Porque todos nós agora estamos em um processo de ficar, mas a pandemia não vai passar, eu estou sem dinheiro. Pensamento negativo. Exatamente. Então aprenda a virar a chave, passar a pensar positivamente. Comece a ministrar treinamento para a equipe de vocês. Comecem agora, nesse exato momento de pandemia, a abrir a visão de vocês, para que quando passar essa situação, vocês saírem por cima. Porque empresas, elas fecham. Mas o empreendedor, ele continua. O empreendedor, ele continua, independentemente de que crise ele venha atravessar. Daniel, rapidamente, o que mudou com a chegada do Covid-19 para a água e terra? A Verde Água, consultoria ambiental. Aliás, desculpa. Gente,
Acabou de entrar aqui a Água e Terra. Ah, legal. Um Acabaram abraço, de entrar aqui o galera. pessoal da Água e Terra. Um abraço. Fizeram um comentário, eu li e aí joguei Água e Terra. Você me desculpa. E inclusive, Vamos lá para Verde Água, por favor. Inclusive, Regina, eles são referência. Eu tenho muito orgulho, tá? De ter eles também, que a Água e Terra é uma referência para qualquer empresa de consultoria ambiental do Brasil. Eles são incríveis. Eles acabaram de entrar. E eu fico muito contente. Oi. Que legal, cara, que legal. Regina, mas antes eu quero só falar uma frase rapidinho sobre as imersões, tá? Principalmente você que é Master Coach, é importante o nosso pessoal, a nossa audiência. Quero agradecer aí todo mundo aí pela audiência, viu, gente? E tem um ditado que fala o seguinte, na verdade dois. É melhor você suar em treinamento do que suar no campo de batalha. Sacou? E é melhor também, gente, é melhor você ter um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Tá? Então isso é importante a gente falar. Mas agora, voltando à pergunta, Fabrício da Quitandari, um abraço para você. Alô, Fabrício, abraço. Um abraço mais uma vez aí para a Daiane, para o meu amor, para o Arthur, que está aí também na audiência, tio Maurício, pessoal de Brasília. Mas, Regina, voltando nesse assunto aqui, logo disso depois veio o Start, eu consegui virar a chave, consegui honrar esses compromissos, que é muito importante você honrar quando você sai de uma dívida. Entrar numa dívida é muito fácil, tá? Mas você sair de uma dívida é muito difícil, tá? E... Pessoal, só lembrando que quando eu conversei com o Daniel, nós podemos identificar, foi bem claro assim, quando ele chegou ao fundo do poço, foi por causa de problemas de saúde, problemas psicológicos, principalmente. Isso é fato, tá? Exatamente. Se o meu psicológico, ele está bem, o meu corpo, ele se encontra bem. Isso mesmo. E com isso, todas as áreas da nossa vida. Nós somos pilares. Espiritual, familiar, cônjuge, saúde e profissional. Então, somos pilares. Nós temos que estar bem psicologicamente para que tudo continue andando. Então, o que fez o Daniel chegar no fundo do poço, pelo que eu entendi, é isso, Daniel, é o psicológico em relação à saúde da esposa, em relação à gravidez e em relação à mãe dele. Exatamente. Tá? Com isso, ele adquiriu dívidas que fez com que ele chegasse ao fundo do poço. Exato. E o bom é que um excelente empreendedor, mesmo nessa época de fundo do poço, olha o quanto o cara é inteligente, ele foi investir em quê? Em treinamento. Você está no fundo do poço, você está devendo quase 500 mil reais, 400 mil reais, e o cara investe em treinamento. Tá? Vocês estão vendo a visão? Esse é o diferencial. É isso que nós queremos trazer para você. Então fala pra gente, Daniel, rapidamente, nosso tempo já está acabando e eu tenho um monte de coisa ainda para falar. Então, Regina, nós. É importante a gente falar que nessa época, Regina, eu perdi dinheiro, perdi muita coisa, tive muitos problemas assim que aconteceu na empresa, que eu não vou falar aqui porque por questão mesmo de ética, né? Mas eu perdi tudo, Regina, mas não perdi a minha credibilidade, tá? E isso é muito importante a gente falar, que mesmo nessas épocas, os fornecedores acreditaram em mim, os meus funcionários também acreditaram em mim, os meus clientes acreditaram em mim e falavam, eu estou com você e vou com você até o fim. Inclusive, um desses clientes, eu vou falar o nome dele aqui, que eu quero mandar um abraço para ele, que é o Mozart da Sagra Agrícola. Todo mundo conhece a Sagra Agrícola, sabe que é uma potência, uma das principais empresas de defensivos agrícolas que existe no Brasil. Ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, que nem todo caminho é feito de pétalas de rosas, nem todo caminho é feito de pétalas de flores, meu amigo. E ele é o meu mentor e eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Mas é isso aí, Regina. E aí depois a volta por cima... Daniel. Oi. Uma pergunta que não quer calar. Fala aí. Eu preciso fazê-la. Você falou, eu como negro, né? Tendo um empresário de sucesso que é.
É, Você já sofreu racismo, Daniel? muito, muito. Na verdade, eu não sei você, mas eu particularmente falar, mas eu particularmente falando, eu já sofri e sofro muito racismo. Sabe? Eu também. Sabe? Eu sofro muito racismo todos os dias. Sabe? Isso para mim é normal. Aliás, é normal sofrer o racismo, mas é anormal eu me acostumar com ele. Exatamente. E eu acho que o que mais dói nesses tipos de pessoas que têm um preconceito, né, Regina? Acho que o que mais dói, sabe o que que é? Às vezes é aquela questão de ter que engolir, né? Porque nós, negros, nós pretos, nós temos todos os direitos que o outro ser humano tem. Na verdade, nós somos ser humano. E o ser humano, né, de acordo com a capacidade dele, de qualquer ser humano, ele pode chegar aonde ele quiser. Trabalhando sempre honestamente, com caráter, com humildade, ele pode alcançar o caminho que ele quiser. Um exemplo disso, nós temos uma das maiores potências, né, do mundo, Estados Unidos, com o presidente Barack Obama. Há pouco tempo atrás, a gente recebeu uma homenagem na CDL do Dia das Mulheres. E aí eu ouvi claramente um bom som. Eu só estava sendo homenageada porque o negro ele estava em ascensão agora. E que eu estava sendo homenageada porque eu era negra. Não é? Outras vezes também, eu fui convidada por 2 partidos aqui em Patos de Minas, políticos, para poder me candidatar a vereador. Eu não gosto de política. Eu levanto as minhas bandeiras sem ter necessariamente entrar para a política. E com isso, mais uma vez eu ouvi, olha, você foi convidada a candidatar a vereadora porque você é negra. Não porque você é competente no que faz. Não porque você entra e sai em qualquer lugar porque você tem um nome. Não é? Isso. Não, é só porque você é negro. Isso é uma forma de preconceito. Tá? Eu sofro preconceito todos os dias, assim como o Daniel também. Quando ele me contou a história de que às vezes as pessoas chegam até ele e não acreditam, eu gostaria de falar com o proprietário da empresa. Isso acontece. Eu gostaria de falar com o proprietário da empresa. Ele olha, ele chega num lugar, fala, eu gostaria de falar com o proprietário da empresa. E aí, o proprietário é um negro. De repente sai um negão beiçudo ainda, hein, Regina? Aí o pessoal fica incomodado, né? Mas isso acontece muito, Regina. Ótimo. Lamentavelmente acontece, Ótimo. tá? Eu costumo falar que nós, negros, ser humano nenhum, nós não somos nem melhores, mas também não somos pior do que ninguém. Nós temos o nosso lugar ao sol. E nós viemos para brilhar. Exato. Eu não poderia deixar de falar um pouquinho só sobre o racismo. Eu nunca havia falado em live nenhuma. Com Daniel eu tenho essa liberdade. Obrigado, Regina. De abrir um pouquinho esse leque, sabe? De falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas, que bom, não é? Nós, negros, de sucesso, estamos aqui para poder, pelo menos, falar um pouquinho do que nos dói tanto. Não é? Que é esse preconceito todos os dias. Isso. Essa discriminação. Vamos dar continuidade? Show preconceito. Exatamente. É isso aí. Como você tem se reinventado neste momento? Regina, Como? geralmente, vamos falar assim de uma forma categórica. Ninguém estava preparado para uma crise desse tamanho. Ninguém. Pegou todo mundo de surpresa. Pegou todos nós. E o que eu tenho feito lá atrás, junto com o meu time, tá? Que aqui na Verde Água a gestão é à vista, é transparência, todo mundo sabe muito bem disso. O pessoal da Verde Água pode dar um oi aí. A gente sempre reúne, tira decisões em conjunto, em equipe, tá? Por ser um time, todo o time ele tem que compartilhar as ideias boas e ideias ruins. E a gente faz isso junto. Então lá atrás a gente já traçou um planejamento,
Diminuímos custo onde deu para diminuir custos. É claro que a retenção, vamos falar assim, a gestão dos custos, ela foi extremamente eficaz para esse momento agora. A gente tirou onde podia, tirou na carne mesmo, onde tinha que tirar, tá bom, Regina? Para a gente poder conseguir atravessar a ponte. Ainda nós estamos na caminhada, vale falar, porque isso ainda é importante, que a gente está na caminhada. Mas o que mais está me ajudando é a gestão financeira também desse momento. Ter uma gestão financeira, sabe o que eu errei lá atrás? Eu estou fazendo hoje certo, e isso está me ajudando muito. A gestão financeira, fazendo as coisas, a gestão do caixa, a gestão do fluxo de caixa, a mentalidade, né, isso tudo, a gente saber que realmente é uma época das vacas magras, e quando você tem um time envolvido, todo mundo sabendo que a gente precisa atravessar o momento difícil, atravessar a ponte, a gente consegue. É fácil? Não. A caminhada está difícil? Muito. Está dolorosa? Muito. Mas nós estamos caminhando. E eu vou te dizer, Regina, nós vamos sair dessa crise muito forte. Muito forte. A diferença é que lá atrás a crise para mim foi muito pior do que essa agora. Estou preparado para essa? Estou preparado? Não, como está todo mundo. A gente está com o emocional muito bem preparado. A gente está com um sucesso muito grande na mentalidade, no emocional, e estamos fazendo o dever de casa direitinho. Pessoal, o nosso tempo já está acabando. E aí, nós tivemos uma ideia, o seguinte. A live vai finalizar e nós vamos entrar de novo. O que vocês acham? Fala para mim aí rapidamente. Se vocês concordarem, a live vai acabar agora cerca de 5 minutinhos. E aí nós entramos de novo e ficamos mais uns 10 minutinhos. Só para a gente finalizar? O que vocês acham? Fala para mim aí rapidamente. Enquanto o pessoal decide... Isso, legal, começar de novo. Enquanto vocês decidem, funciona o seguinte. Terça-feira próxima, nós vamos estar com a terapeuta quântica, a Grácia Maria. Como vai seu psicológico nessa época de pandemia? Como vai as suas energias? Quais energias você tem trocado com o próximo, com o ser humano? Saiba que nós somos energias 24 horas o tempo inteiro. Nós estudamos isso em física, não é? Física, química, a gente estuda sobre isso. Então, a terapia quântica vem trabalhar todo esse sistema de troca de energias, pensamentos, em relação a tudo da nossa vida, em todas as áreas. Tá? Em todas as áreas. Então, fiquem ligados, porque ela também trabalha com hipnose, ela trabalha com reiki, trabalha com barra de axis e todos os seus continentes, porque não é só a barra, tem vários processos dentre a barra de axis, processos que ajudam as energias do ser humano. Tá? Na próxima terça-feira, ela vai estar conosco, a Grácia Maria. Então, não perca. Vai ser muito esclarecedor, vai ser fantástico, principalmente para você aplicar agora, nessa época de pandemia, que nós todos estamos com os nervos à flor da pele. E junto com ela, nós somos coach, nós que somos coach, nós vamos dar dicas de como melhorar essa situação, trabalhar a nossa inteligência emocional para que nós consigamos sair mais tranquilamente de toda essa situação que nós estamos passando. Vivendo um dia de cada vez, hein, gente? Sempre lembrando isso. Vivendo um dia de cada vez. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. O pessoal tá querendo, viu, Regina? Tá querendo fazer perguntas. Isso. A live ela vai cair agora. Eu vou jogar ela no sistema e daqui 5 minutinhos eu estarei de volta. Principalmente para poder o Daniel falar para nós como ele escolheu o nome
da empresa? Ah, isso aí é uma história legal, Verde hein? água. Aí tem história, viu? Eu quero saber, tá? Beleza. Vocês também? Então, ok. Tá certo? Vou encerrar agora a live. Beleza. E daqui a pouco eu vou entrar de novo e aí vocês vão estar conosco. Fiquem ligados. Até daqui a pouco. Valeu, Regina.